Primeiro, uma coisa em relação ao Instituto da Delação Premiada. O fato dele inocentar alguém ou não, falar ele é inocente e tal, isso não vale de nada, né? Não importa quem ele acha que é inocente ou não. Isso não está incluído no escopo contratual que se faz com um bandido, quando a polícia ou o Ministério Público faz um acordo, né? É um contrato, né? Já disse que tem natureza contratual a delação premiada. Quando ele faz esse acordo, só interessa o que ele dá de provas para incriminar alguém. Se ele acha que não sei quem é inocente ou não, ele pode ficar achando. Isso não tem o menor valor jurídico. Não tem. Então, não importa quem ele inocenta. Isso não importa. O que importa é quem ele apresenta provas de culpa, né? É só isso que o Ministério Público está interessado, ou a Polícia Federal, no caso. Então, esse é um ponto. Não adianta nada ele inocentar ninguém. Outro ponto. Existe uma máxima, uma verdade jurídica que diz que o desconhecimento da lei, ou a alegação de desconhecimento da lei, não é escusa para descumpri-la. Então não adianta ele falar que a gente achava que não era ilegal, isso também não muda nada. Não faz mal, se você não achava, você devia estar melhor informado, meu amigo. Era crime, se você achava que era só imoral, você perdeu da mesma maneira, né? Tanto assim que foi obrigado a assinar um acordo de delação, porque senão ia pegar mais anos de cadeia do que deverá pegar com o acordo, né? Se de fato ele vier a prosperar, porque o que foi assinado, homologado, é a intenção do acordo, né? Eles ainda estão vendo as cláusulas, cláusula por cláusula, tal. Um acordo de delação é mais ou menos como se fosse um vendedor do imóvel, outro comprador, e a justiça, no caso do Xandão, é o corretor, que apresenta o contrato, vê, avaliza, fala, tá tudo certo, tal, beleza, vamos que vamos. Então, não adianta nada ele falar que não sabia, que não era. Outra coisa, é muito grave, ele precisa apresentar prova, muito grave para o Jair Bolsonaro, que ele recebeu dinheiro em mãos, porque ele estava vendendo patrimônio da União. Isso o que o Cid falou, se ele apresentar provas, já é suficiente para o Bolsonaro ser processado e preso. Só isso já é. Só isso já, na minha opinião, valeria mesmo uma delação. Outro ponto importante disso, vocês reparam, existe sempre essa coisa da hierarquia e da fidelidade dentro do mundo militar, né? O Cid estava com essa fidelidade última com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, né, ele era comandante em chefe das Forças Armadas, então ele era o último, ou o primeiro, na hierarquia militar. E o Cid devia lealdade a ele. Hierarquicamente, todos do exército deveriam lealdade a ele, deveriam segui-lo, tal, né? Essa coisa de obediência militar. Agora, você repara que ele está querendo livrar a cara dos generais. São as pessoas que ele ainda deve alguma coisa do ponto de vista hierárquico militar. O Jair Bolsonaro, um capitão reformado, que era tenente, só virou capitão para aumentar a aposentadoria, ele não deve mais nada. Ficou claro agora que ele vai querer salvar os generais, e o Bolsonaro ele já não deve mais nada, até tentou no portanto ali, mas o que ele falou já é suficiente, Então isso é importante, porque a gente vê que talvez, é certo que o Cid não tomou essa decisão sozinho, tomou essa decisão com o advogado, com o pai, ouviram outros militares. Então, isso é uma amostra que as Forças Armadas cansaram de dar suporte para o Bolsonaro, sabe? Eu acho que fica muito claro isso. O Bolsonaro agora não vai mais contar com a lealdade de militares. Assim eu entendo. Agora é cada um por si, e quem permanece no Exército, que o Bolsonaro não permanece, né? Quem permanece vai manter ainda essas coisas de cadeia de comando, hierarquia e lealdade. O Bolsonaro está meio fora disso. Por fim, essa questão que o Mauro Cid colocou de que não, peraí, qual foi o último ponto da revista? Eu perdi o último ponto que eu ia falar. Você pode falar o último parágrafo novamente? Entregou em mãos. O último ponto é que a confissão dele acaba por isentar, né, os generais. Ele tinha, então, recebido os documentos na mensagem dele, no celular, que era um monte de besteira e que defendia intervenção, mas que não teria passado isso adiante. E o cartão de vacinação, né? Esse argumento dele... Uma questão, se vier permitir, que o chat está colocando muito isso, e é bom o Segar esclarecer, é o seguinte: isso vale ele dizer que entregou em mãos o dinheiro, vale como prova testemunhal, é uma das provas cabais do direito, não é, Segar? Então, é isso, vale como prova testemunhal, mas assim, delação valeria como prova testemunhal se ele testemunha fosse não delator. A testemunha,
ela tem mais valor do que a delação. Porque a delação, o cara fala coisas para se livrar do problema, né? Foi isso que fez o Palocci, foi isso que fez o Léo Pinheiro, e não vale, não vale. A prova testemunhal do delator, ela não tem o valor que tem, por exemplo, uma prova testemunhal de uma vítima de estupro. Ela foi vítima, ela pode falar, tá, ela é vítima. Agora, uma pessoa que está querendo se livrar de anos na cadeia, ela fala o que quiser. Então, ele sim precisa apresentar provas, senão a gente vai estar repetindo erros já cometidos no Brasil. E quero crer que não vamos estar. Tem muita prova com o Mauricídio, eu tenho certeza que deve ter trocas. Essa coisa que ele disse, de que era uma coisa que não valia nada, eu recebia muita coisa de golpe, até poderia convencer se fosse um exemplo isolado. Mas são muitos os exemplos, né? Na casa do outro tinha lá também do ex-ministro da Justiça, depois secretário de Segurança do DF, o Anderson, tinha lá uma minuta de golpe, também não era nada. A gente tem áudios do Bolsonaro falando, gente, pode esperar. A gente tem o Braga Neto, que disse a mesma coisa. A gente tem aquele senador lá metido a SWAT, que também quis gravar tal. Existe uma série de pessoas que falavam de golpe, e a gente tem o dia 8 de janeiro, e os áudios que a PGR colecionou e colocou na denúncia contra a cúpula da PM do Distrito Federal, que falavam, não, a gente vai deixar acontecer isso para livrar o Brasil dos comunistas. Isso tudo foi lido hoje na CPMI, a gente vai falar um pouco disso depois. Então, abundam as provas de que tinha um golpe sendo articulado, né? Não cola isso que ele disse. Como eu disse, não importa o que ele nega, só importa o que ele afirma e prova. As coisas que ele nega a gente não precisa nem ouvir. Não te perguntei o que você nega, te perguntei o que você tem para provar de crime acontecido. É isso só que interessa, só se houver isso que vão assinar e vão ignorar o que ele disse que não aconteceu. Ele não é uma testemunha de defesa de ninguém que tem valor. Ele não é, ele é um criminoso que está assinando um acordo de delação para diminuir os seus anos de cadeia. É isso. Quanto à delação, e eu não lembrei o que eu ia falar, viu? Daqui a pouco eu vou lembrar um último ponto. Tá, ok. Quanto à delação premiada, até é importante isso que tu falas da diferença da delação para confissão, porque tem muito advogado que, inclusive, se nega a pegar casos de quem faz delação. Que tem muito advogado que é contra, inclusive, a instituição da delação premiada. Até já teve alguns casos de juristas no DCM mesmo falando que não defendem ou que defendem, porque é algo muito contraditório, também muito estranho, né? O que levou a pessoa a falar? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o que mais levou a pessoa a falar é o que ele vai ganhar de prêmio nessa delação premiada, né? Então, nós temos sempre essa questão para gerar algum tipo de desconfiança, mas, de qualquer forma, a tua análise está brilhante, porque ele não tira Bolsonaro em nada, ele não livra. Onde ele livra Bolsonaro é naquilo que os generais estão juntos, que seria, então, a tentativa golpista. Então, é para proteger os generais. Agora, aquilo que está só o Bolsonaro envolvido, que é o dinheiro, que é a venda, né? E a justificativa, Segalo, o que tu achou? O presidente estava pobre, estava preocupado com o dinheiro que ia precisar. Ponto, professor Biar, era esse. Obrigado por ter me dito, era isso que eu tinha esquecido de falar. Então, perfeito. Vamos lá. Uma justificativa mais do que ridícula, né? Mais do que ridícula. Para começar, se ele tivesse preocupado com isso, ele teria pago esses processos todos logo que foi condenado, que era um valor baixo, todos eram de valor baixo, sabe? E aí ele fica enrolando, vão crescendo os juros, né? Os juros, quando você não paga uma sentença judicial, eles são fortes, eles são altos, vão contando. E aí também vão contando as verbas sucumbenciais, né? Se você entra com recurso, entra com outro, fica protelando para não pagar o que você deve, depois, da hora que ficar transitado em julgado, você vai ter que pagar o advogado da outra parte, que é o que a gente chama de verba sucumbencial, mesmo que seja o advogado-geral da União, mesmo que seja uma procuradoria de Estado, como é no caso de São Paulo, paga-se sucumbência. Então, assim, a dívida aumentou porque ele quis. E, assim, ele ganha 2 aposentadorias, ele tem tudo isso de imóvel, ele tinha esse dinheiro dessas coisas que ele vendeu, o cara recebeu em mãos, ele fez a porcaria do Pix. Ele não tá com falta de dinheiro, pelo amor de Deus. Se ele tá com falta de dinheiro, pede para o filho dele, Flávio Bolsonaro, vender uns 40 imóveis. É uma justificativa tão ridícula achar que ele tava com falta de dinheiro, vivendo nos Estados Unidos. Agora, ele e a mulher dele ganham um salário alto do PL. Os dois ganham um salário de uns 30, 40 pau do PL. Ele tem a aposentadoria do Exército. Não tem como ele ficar sem dinheiro, Jair Bolsonaro, meu Deus do céu. Essa é a justificativa tão ridícula, só o gado que acreditou. Não tem como ele ficar sem dinheiro. Essas multas,
E depois também, me corrija se eu estiver errado, os operadores do direito, mesmo durante o processo de execução, você ainda é capaz de fazer acordo e diminuir um pouco o valor para pagar logo, sabe? Ele não, essas multas nem iam fazer cosquinha no patrimônio que esse senhor tem e a família dele tem. É uma grande mentira que ele estava preocupado de ficar sem dinheiro. Ele nunca teve essa preocupação, senão não ficava lá morando nos Estados Unidos, ficou morando lá de favor, também de graça, não gastando nada. Com esse salário que ele ganha do PL, a mulher dele ganha, não tem como ficar sem dinheiro. É ridículo.